Bom, eu já vou fazendo uma apresentação do meu convidado de hoje. O Estevão tem doutorado na França, então ele é uma autoridade inquestionável sobre várias questões, que trabalha com psicologia, que é escritor, professor, e hoje nós vamos falar sobre o vínculo. Ah, Agora conseguimos! sim, eu não sei como, mas eu estou aqui agora. Deu certo de algum jeito. Ainda bem que a gente se sente muito à vontade, né, Estevão? Senão já ia Sim, dar sim. aquele estresse total. Sim, sim, de fato. Eu estava falando aqui que tu é uma autoridade nesses assuntos, principalmente também que tu fez esse doutorado na França. E Uhum, eu gostaria que tu me ajudasse um pouquinho, que eu já não lembro mais qual foi o tema específico que tu defendesse a tua tese lá. uhum. Especificamente, o meu tema foi sobre. Boa noite para todos. Né? Meu Isso. tema foi especificamente sobre o trauma. Eu trabalhei sobre a relação do trauma e do reestabelecimento, né? Do trauma a partir de um poeta que eu estudei lá, que era o Paul Celan, né? E eu fiz algumas relações dele com o estado das artes do tema do trauma atualmente, na atualidade, né? Uhum. Desculpa que a minha câmera está me pulando aqui. Então, foi sobre isso. Na verdade, foi um estágio que eu realizei lá na França, focando mais né, em algumas pesquisas em acervos, né, sobre esse poeta que tinha essa temática, que foi uma temática bem pungente agora para o século XX, né? Uhum. Acho que foi o século que a gente pôde mais se deter sobre esse tema, né? O trauma e o homem após uma violência muito, muito forte, né? E a gente pode falar sobre alguma característica na França para esse tipo de estudo, Estevão? Por que a França sempre é tida como um berço cultural, né? Sempre a gente vê assim o aprofundamento em várias temáticas em psicanálise e a gente olha Uhum. para a França. Qual que é essa origem, né? Tu esclarece um pouquinho essa minha ignorância, digamos assim. Bom, né? Nós temos uma escola que é a escola francesa, né? A escola francesa sempre foi considerada uma escola muito racionalista. Você tem toda a Idade Média, por exemplo, né? A Sorbonne, ela foi um berço, tanto que chamavam de Quartier Latin, né? Que é o bairro latino, porque eles falavam latim. Era a língua dos padres, dos sacerdotes, e então eles tinham um cuidado muito grande com a religião no sentido de pensar a religião, né? Se vocês forem hoje ao cemitério Père Lachaise, que fica em Paris, vocês vão encontrar o túmulo de um homem chamado Abelardo, né? Que foi um homem que estudou profundamente a lógica, né? E então você já tem aí dentro da Idade Média já um princípio bem interessante. E aí quando a França vai chegando ali por volta da modernidade, eles começam a fazer estudos ali do século XVI, né? Estudos com relação a catalogar plantas, catalogar membros do corpo, órgãos. Então começa a entrada da ciência no ponto de vista do estudo mais detalhado possível que havia, né? Então a França acabou realmente sendo o berço de todo um conjunto de elementos que são muito fortes para o desenvolvimento da ciência, né? Hoje em dia, para aquilo que a gente entende hoje como ciências, né? Uhum. Então isso tudo não está deslocado, né? Isso tá tudo muito alicerçado lá na França hoje em dia, né? E a psicanálise, consequentemente, devido a um homem chamado Lacan, né? Que ficou realmente muito conhecido porque falava difícil, e falava difícil, as pessoas não entendiam, gostavam, né? Os franceses têm essa admiração pela fala difícil, né? Então, Uhum. né? Então ficou bem famoso por isso, né? O, o, Mas é uma parece coisa que muito antiga.
O ininteligível é algo que atrai muito o homem, né? O ininteligível. A gente não consegue entender, então é uma coisa importante. Eu te Sim, perguntei também isso, porque quando eu fui estudar na Universidade do Samadeva, e eu fui para lá em 2 ocasiões, me chamou muito a atenção uma coisa que o meu marido fala muito aqui. Como ele é sim. professor e orientador de trabalhos de doutorado, pós-doutorado, ele sempre me fala nessa forma francesa de apresentação dos trabalhos, né? Então ele sempre diz, é a forma francesa, porque Uhum. divide o trabalho de conclusão, né, da tese e tal, em 2 partes, e essas 2 partes têm equilíbrio entre uma parte e outra parte. Me Sim. chamou muito a atenção isso, porque quando eu fui lá estudar as constelações, a metodologia do ensino, a forma como eles constroem aqueles prédios que a gente vai construindo de conceitos, os conceitos que se interligam formando a prática, aquilo foi uma coisa, um divisor de águas na minha vida, mesmo que eu não tenha permanecido lá como seguidora, né, dos ensinamentos das constelações do Idris Laor. A forma como eles apresentam a estrutura de ensino é uma coisa que me chamou muito a atenção, por isso que eu quis te Uhum. perguntar sobre isso. E, claro, Sim. tu sendo professor, tu também já aproveita toda essa lógica na hora de se preparar as aulas, se preparar, olhar os trabalhos de conclusão dos alunos, etc., né? Sim, sim, de fato, de fato. Mas, Estevão, a minha pergunta hoje fundamental é essa. O que é o vínculo? Essa é uma pergunta muito boa. Essa é a pergunta do tema de hoje, né? Isso é muito legal. O que é o Talvez vínculo? para falar um pouco do vínculo, talvez a gente precise pensar numa coisa que a gente não pensa, que não dá para pensar. E quando a gente tem que pensar sobre uma coisa que a gente não consegue pensar, a porca torce o rabo, como se diz, é um pouco mais difícil, né? No entanto, é justamente por esta razão que é importante pensar, né? Pelo menos começar a tomar contato. E o que eu quero dizer com tomar contato, né? Um, é, o vínculo é uma coisa muito profunda que está na origem mais arcaica do nosso cérebro. A gente chama hoje de amígdala, né? Uma região muito interna do nosso cérebro. E ele não é só um cérebro, né? É o cérebro emocional. É o local onde as nossas emoções mais antigas estão depositadas. Emoções como medo, amor próprio, raiva, as nossas dificuldades de compreensão de coisas também estão alojadas ali. Quando você não entende uma coisa e você não sabe porque você está entendendo, você começa a ficar um pouco mais ansioso, começa a ficar né? Isso também está lá dentro. E mais do que tudo, a nossa relação mais importante de amor está ali dentro, né? Eu vou falar dessa palavra, uma palavra que acho que está faltando bastante, né, dentro das pessoas, porque apesar de ser uma palavra que a gente usa muito no Dia dos Namorados, né? O Valentine's Day está pertinho, né? Agora em fevereiro, Exato, mas dia 14. dia 14, né? A gente não tem o feriado aqui, né, no Brasil, Uhum. mas o amor, ele é algo que a gente não está muito acostumado a receber, por incrível que pareça, né? É uma emoção muito importante. Fala. Não, quando tu me diz isso, evoca em mim 2 coisas imediatamente. Primeiro, quando tu localiza na amígdala Uhum. todas essas emoções, eu começo a compreender que emoções são reações
percepções do meu corpo, que eu trago elas para um conjunto e naquela gavetinha, aquele conjunto eu posso chamar de medo, por exemplo, frio na barriga, olhos esbugalhados, tremores, então eu tô com medo. E quando eu falo, então, no sentimento de amor, eu já conjugo outras percepções. Um calor no peito, relaxamento. Então, a gente pode dizer que o nascimento das emoções se confunde com as percepções corporais. Exatamente, com as sensações, né? Essas Sensações. sensações que tu trouxe, sensações. A gente vai atrelar algumas qualidades para amor, né? Calor, carinho, Relaxamento, né? Porque eu estou num relaxamento. estado de segurança, né? Eu me sinto. É como aquele cachorrinho que levanta as patas, né? E deixa o dono mexer na barriguinha, porque ele não tem medo daquele dono, né? Aquilo a gente Sim, poderia dizer de entrega, né? Uma entrega sim, também. sim. Tá. Isso é verdade, isso é verdade. Então, essa possibilidade da gente dar nome para essas coisas todas é um jeito que a nossa parte mais evoluída, vamos chamar assim, Aham. chamada neocórtex, né, o pré-frontal, córtex pré-frontal, entende. Essa é a forma inteligível, né? Mas não é assim que a amígdala sente, né? A gente está atribuindo uma qualidade, atribuindo uma cor, um som, uma sensação tátil, um sabor, né? Atribuindo um sabor da minha infância, por exemplo, da areia da infância, como uma coisa de brincadeira legal, né? Uhum. A sensação da areia quando a gente está brincando no parquinho, a gente está atribuindo um sorvete de limão como uma Ah, coisa boa no verão quente, né? ah, Aquele... Então, essas coisas são todas qualidades que a gente está, de certa forma, tentando enredá-las. Para quê? Para a gente poder definir. O ser humano é um ser que precisa definir coisas. A comunicação humana talvez seja a coisa mais importante para a gente poder ser uma civilização, né? Com direito à internet, direito à energia elétrica, cultura, livros, né? É porque a gente define. Entretanto, essas definições são muito importantes para certas tarefas, né? Da vida ordinária, da vida cotidiana, do trabalho, da execução dessas tarefas. E fica sempre alguma coisa que parece que padece um pouco dessas definições, né? A emoção verdadeira, a emoção que está mais dentro de mim ali, né? Como é que ela é para mim? Depois que eu passo por toda essa culturalização, vamos chamar assim, essas sensações, esses nomes, esses elementos todos, como é que fica esse ser que tinha uma amígdala que não tinha nome de nada, hum. né? E aí a gente vai ter que ver que a gente não sabe muito bem como é que é esse ser, né? Uh, com essa amígdala. Porque a gente foi colocando mais coisas ali, a gente foi sobrecolocando coisas, histórias, dores de outros, né? Então, você vê o seu irmão chorando e ele é mais velho, você tem uma sensação de que, pô, o irmão tá triste, já pega a história para você, aquela história passa a ser sua em vez de ser a sua história mesmo, né? A história dele que você pegou para você, Aí né? eu já posso Então a até gente já tentar defender meu irmão, né? Porque eu fico sentir as dores dele, né? Tu não fala mais é isso com meu irmão. exatamente, exatamente. Não briga com ele, não briga com Isso, ele. tá brigando, se brigar com ele, tá brigando comigo, né? É bem isso, é bem isso. Então aí a gente começa esse campo de coisas que não são nossas, né? Mas que a gente está acreditando por algum motivo que são nossas, Uhum. né? E aí é entrar em contato com essa parte mais profunda, que é difícil, né? Que não tem uma representação muito formal, né? Que é um trabalho longo, né? Sim, Talvez um trabalho até alguns vão dizer, hã? é um trabalho quase para toda a vida. É um trabalho de nomear, né? E catalogar, digamos assim, né? É,
Eu catalogar. nomeio e catalogo, É. porque aí fica muito mais fácil da gente conseguir trocar uma ideia, né? Eu posso te dizer óculos e a gente sabe exatamente do que a gente está falando, né? Para Sim, mim e para ti, tudo tem o mesmo significado. sim. E quando a Mas gente. Sim, e aí? aqui, nesse nível, a coisa não vai ter um significado igual mais, né? Esse Sim. nível, a coisa é muito, opa, é o meu jeito. Mas não é a dor da minha mãe, a dor do meu pai, a raiva do meu irmão, a tristeza da minha avó, né? É o que é para mim, né? O que é para mim independente da história dos outros. E isso é muito difícil, pessoal, muito difícil. Porque a Uhum. nossa tendência é botar a história dos outros ali, botar os nomes prontos dos dicionários, né? Das Isso, enciclopédias, né? E aí nós temos que fazer um trabalho de cuidado muito maior e também a gente tem que ter usar um binóculo, né? Um olho, que a gente vai ter que ver, opa, aqui é uma armadilha, né? Essa armadilha que vai me fazer ter um comportamento ruim sobre alguma coisa. E um outro olho, né? De, opa, então eu preciso avançar. Eu preciso também colocar coisas novas, porque essas velhas agora não estão mais fazendo sentido na minha vida, né? Hum, É um trabalho de binóculo mesmo, né? Um olho no que é ruim, que tem que melhorar, e um né, no futuro disso mesmo, a proposta de futuro mesmo, de uma vida no futuro. Que a gente tem uhum, dificuldade em enxergar também, né? O que é uma uhum. vida no futuro, né? Isso é uma outra coisa muito importante, né? E aí a gente voltando da amígdala, do amor para o vínculo. Como que faz então esse esse descobrimento desse ser humano arcaico que nós temos dentro de nós? É muito bonito isso, né? Uh, o que é, né? Então, novamente, o que é, né? O mundo todo quer saber o que é. É a pergunta que a civilização ocidental fez, o que é. E aí você vai começar a buscar o que é, né? Tem um tesouro lá enterrado que eu vi num sonho, então eu vou em busca desse tesouro que eu vi no meu sonho. E, e talvez não seja exatamente aquilo que eu estava esperando, né? Uhum, De uma ideia de amor para uma ideia de vínculo, né? Eu vou ter que fazer algum movimento para tentar pensar, pensar ou sentir, eu acho que é mais sentir, abrir uhum. um pequeno espacinho ali, um espaço de um alfinete, para não ter também a total certeza e compreensão de que você sabe o que é um amor, né? Porque se você ficar muito fechado a essa ideia de amor, você não vai sentir o vínculo mesmo, né? Aquela coisa que ela é mais genuína de dentro da gente, né? O vínculo está muito ligado a uma parte é, que, que, que é de difícil acesso, né? Não só pelos conceitos, né, e dessas coisas todas que a gente vai colocando, né, esses extratos todos que a gente vai colocando na vida, mas também porque o vínculo precisa de alguém para me ajudar a fazer esse vínculo. Quando eu sou criança, eu vou ter uma mãe para fazer esse vínculo, né? Isso é muito importante, né? Sem uma mãe, a mãe, vamos chamar aqui a mãe como a mais importante mediadora entre eu e o mundo, eu não sobrevivo. Uma criança que é recém-nascida não sobrevive sem cuidados muito importantes, né? Sem leite, sem colo, se não é trocada, ela começa já aí, quando nasce, antes eu acho, dentro da barriga, já tem a mãe conversando com a criança e a criança se mexe de um jeito diferente, né? Isso tudo tem estudo, pessoal, só vocês procurarem.
Não vou falar de nenhum estudo em particular, mas esses contatos maternos com o bebê, esses contatos incipientes, iniciais, já vão dando uma ideia de bebê, de pessoa, de ser humano. Né? E eu acho que é um pouco por aí que acaba que o vínculo começa a existir. Quando você está realmente diante de uma mãe, de alguém que começa a olhar, te tocar, te sentir, falar com você, usar essas sensações que o nosso corpo tem para a gente começar a perceber, dar uma forminha de, opa, eu sou isso. Né? Essa é mais ou menos aqui que eu existo. Né? E acho que o vínculo começa aí, de fato. Né? Porque eu estou dentro de alguém. Né? Estive dentro da minha mãe. Né? É como se fosse através desse contato, através da percepção desse limite, imaginemos de um bebê dentro do útero, né? A partir dos 3 meses, dos 3 ou 4 meses, se não me falha a memória, já existe uma placenta que faz com que ele tenha uma certa independência da mãe, né? Sim. Então, a partir disso, ele, digamos assim, quando ele toca esses limites, ele consegue compreender, porque eu imagino que nós continuemos tendo essa capacidade de nos compreendermos através do que não somos, né? Então, eu bato nessa parede e eu entendo que eu não sou a parede. Eu sou essa parte que está deste lado. Eu tenho um vínculo com a mãe porque ela me toca e depois não me toca e depois não me toca. Então, esses contrastes, essa é a palavra, faz com que eu comece a me perceber como sendo alguém, né? Sim, então, bem verdade, bem verdade. O vínculo é... A gente pode falar no vínculo de uma forma fisiológica, por exemplo, o cordão umbilical. A gente pode falar do vínculo dessa forma perceptiva. A gente pode falar do vínculo de uma forma emocional, porque alguém me assustou, eu tive uma emoção quando alguém fez alguma coisa, né? Isso é assim tão diluído e amplo mesmo? Estamos dando aqui várias, como posso dizer assim, várias ideias, né, várias percepções de uma coisa que na verdade ela é única. Ela é única. O vínculo é uma coisa muito, muito singular na nossa existência, muito singular, né? Quando a gente está falando de relação, o vínculo mais antigo que a gente tem com a nossa mãe, né? Ele não é nomeável exatamente, mas neste ponto nós estamos tentando dar lastro para coisas que vão instaurar aos poucos essa ideia de eu, de quem eu sou, né? Essa ideia de onde eu sou mais genuíno na minha emoção, no meu afeto. Por que que isso vai se desfazendo com o tempo? Por que que eu vou me tornando um adulto, um ser independente da minha mãe, por exemplo, né? Eu vou fazendo isso para eu poder ter a liberdade de ser eu mesmo. Mas essa liberdade de ser eu mesmo não é de forma alguma desvinculada ao que eu tive lá no passado, né? Ela é uma parte do que me foi ou não me foi entregue, do que eu vou ter de ir em busca se eu não tive, do que eu vou ter que valorizar se eu tive e eu não dou o valor, né? Quando a gente está tentando falar de vínculo, a gente está tentando falar da expressão mais genuína em que eu estou, né? Onde mais profundamente eu estou ali, no meu serzinho está, né? E é por isso que é difícil de falar, né? Por isso que é difícil de representar, por isso que é difícil e foge à comunicação humana
vernacular, né? Porque nós precisamos abaixar as defesas, abaixar as guardas que nós temos para começar a partir do ponto zero, né? Ponto em que esse, talvez esse seja o ponto, e se for desse jeito, e você já pensou que pode não ser desse jeito, né? A pergunta. Quando a gente está livre para perguntar verdadeiramente, com a intenção, com a necessidade de perguntar, as nossas defesas começam a baixar, né? A gente começa a querer participar da nossa vida de um jeito diferente. Uma pergunta muito simples. E você já se imaginou de outro jeito? Né? No Né? contraste, né? No contraste. No contraste. Nesse Né? EC eu vejo esse contraste, né? Daquilo que eu não sou me mostra aquilo que eu sou, né? É. Ou naquilo que você está contigo e você não percebe que está, por Isso, exemplo. isso, Né? isso. Tá ali. Tá ali há Até muitos que anos. haja Né? alguma coisa que te dê essa percepção, né? É. Aquele cacuete de linguagem, às vezes. Né? Pô, a pessoa chama sempre... fico com raiva em determinada situação. Né? Fico com raiva quando eu vejo uma pessoa tá diante do pipoqueiro e não compra pipoca. Né? Por quê? Né? O que acontece ali? É ali que a pessoa está sendo mais ela, por um lado. Mas tem alguma coisa que está movendo ela a fazer isso, desse Uhum, jeito. uhum. Tem algo ali que mobiliza muito. Né? E é por isso que vale a pena, convém perguntar. Por que isso acontece desse jeito? O que te mobiliza tanto? Né? Você já notou que te incomoda a pessoa não comprar pipoca na frente do pipoqueiro por algum motivo? Enfim, XYZ, não sei agora. Né? Uhum. Mas tem algo que mobiliza ali. Né? E mobiliza e deixa a pessoa achando que está muito segura de poder. Não, a pessoa tem que comprar pipoca. E não está tão segura assim. Ela está muito insegura. Acho que esse ponto é interessante. Uhum. As munições, as armas que a gente utiliza para não poder perceber que talvez ali a gente esteja mais frágil. Né? Na hora H de Uhum. uma situação, que As, precisamos ser as, nós no- mesmos. as Né? nossas proteções, né? A É. Leide fez uma pergunta muito interessante que dentro desse trabalho que eu faço, que Uhum. se chama IOPT, né? Que é Uhum. a, a terapia do psicotrauma orientado em direção à identidade. Ela fez uma pergunta muitíssimo interessante que eu tenho uma ideia como responder, mas eu gostaria de ouvir de ti o que tu poderia nos dizer. Bom, Quando nós uma podemos, criança, uh, quando uma podemos criança responder juntos. nasce, Sim. isso, quando uma criança nasce e eu vou botar os óculos que depois as pessoas ficam debochando de mim, que eu fico com cara de vovozinha que não consegue ler. Quando uma criança... Pessoal, não Não, não, façam não, é isso. incrível isso, é quase inacreditável. Quando uma criança nasce e é imediatamente afastada da mãe biológica e colocada nas mãos de uma mãe adotiva, como fica? Perdeu o vínculo com a mãe, mas foi acolhida e amada pela outra mulher. É claro, é uma pergunta hipotética, né? Sim, uma pergunta É, hipotética que acontece bastante, né? isso. Aham. Um, Então, as já, nossas e muitas dificuldades nas adoções, né? Porque fica uma tramóia, imagina um enredamento confuso, né, para todo mundo. Mas eu penso que o vínculo que ela fez com a mãe biológica não é que ele seja mais
ou menos, mas eu acho que ele foi o primeiro vínculo capaz de dizer para ela quem ela era. Porque mesmo que a mãe, digamos, não se... A gente sabe de pessoas que ficam grávidas e não se comunicam muito com aquela criança. Mas mesmo assim, todos os seus movimentos serão percebidos por ela. E isso vai vai levar a ela a condição de se compreender a si própria, né? Uhum. Então, É eu acho verdade. que ela É. perde o primeiro vínculo. E aí ela foi acolhida e amada pela outra mulher. Sim, nasce um novo vínculo. Mas isso não quer dizer que ela não tivesse vínculo. Essa é uma ideia que eu tenho. O que que tu acha? Eu estou vendo aqui um pouco, até por experiências de casos que eu já acompanhei, envolvendo pessoas que foram em busca dos seus pais biológicos depois, né? Eu tive alguns Adultos? casos, adultos que foram em busca dos seus pais biológicos depois, né? Porque as pessoas sentem que, opa, tem uma história meio mal contada aqui. Falta um Tem uma pedaço. história que faltam pedaços. Aham. A pessoa sente uma vontade em querer saber o que que era isso. Mesmo que tenha sido muito acolhida pela mãe, a mãe adotiva, né? Tenha dado carinho, tenha dado leite, tenha dado colo, né? Mesmo uma boa mãe adotiva, a pergunta fica na cabeça da pessoa. Eu acho que é uma pergunta que qualquer um de nós poderia fazer, por exemplo. Né? Nós podemos fazer, e o que aconteceu naquele período da minha vida? E como é que era, mãe, né? Quando o pai era jovem, quando, quando o humano era pequeno, como? Eu acho que é uma pergunta que a gente poderia fazer. E eu acho que a pessoa adotada ela também vai fazer de algum jeito, né? Ela vai querer entender o que tinha antes de tudo aquilo, né? Repare que é a pergunta das perguntas, né? O que E vinha eu antes de acho eu que nascer? o que que chama essa pessoa? Aqui tem uma outra colega que diz assim: obrigada, Conceição, obrigado, Leide. Esse primeiro vínculo com a mãe biológica é o vínculo genuíno. Eu já tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que todo vínculo ele é genuíno, né? A gente está Então, falando aqui num vínculo mais, mais, como posso dizer, mais inicial, né? O primeiro grande mas vínculo, né? sim, mas então ele coloca, ele fica no tempo, mas ele não derruba os outros em termos de valor. Só que, claro, o primeiro é como a gente costuma dizer, o primeiro a gente nunca esquece, né? Sim. E como a gente nunca esquece, me parece que essa grande questão é o luto que é feito por essa criança pela perda dessa mãe. A falta de identificação no mundo exterior daquela voz, daquele acompanhamento que ela fazia, das pessoas com quem ela se relacionava, porque tudo isso passa pelas paredes, né, do útero e vão até o bebê. E de uma certa forma ele consegue reconhecer esses tons, né, essas modulações de voz que tem eu estava falando com umas baianas, agora a Conceição também, os baianos, diferente dos gaúchos, a gente tem modulações de voz. E o bebê, eu imagino que sendo um ser tão sensível, que esteja ainda em formação, consiga perceber essas diferenças. Então, quando ele perder tudo isso, na minha cabeça, ele vai ter um luto. Um luto, ele não sabe do que, mas alguma coisa ele perdeu. É, estamos partindo do pressuposto que essa criança vai se dar conta, em algum momento, que se não for contado para ela, né, que a coisa mudou muito, né? A gente está partindo desse pressuposto, né? Opa, mas por que eu sou tão diferente da minha mãe, do meu pai, né? Eu acho que não nesse aspecto. Eu acho que fica aquela tristezinha residual. Sabe aquele luto que tu não vivencia? Aquele luto que fica guardado no armário? Não posso me entristecer agora porque não dá tempo.
Eu acho que fica, de vez em quando, a pessoa deve acessar essa bolha de emoção. Porque se a emoção é corpo, a gente está vivendo essa ausência daqueles elementos conhecidos, né? Sim, sim. Eu vi aqui essa senhora, pessoa aqui, né, a Leidec, né, os A Leide. distúrbios, né, Ah, Leide, isso. a Leide, ela falou um pouco dos distúrbios, né. Eu acho que existe uma coisa, como tu falou, né, um luto. Claro que o luto tem estágios, né, ele tem momentos de negação, né. Agora vamos pensar numa criança mesmo, né? Um bebezinho. Um bebezinho frágil. Bom, ele foi Isso. acolhido. Ele recebeu carinho, recebeu o colo de uma outra pessoa, né? Uh, vai estar sempre inscrito, né? Essa pessoa não é a família, né? Vai ter uma ponta Exatamente. de dúvida, vai ter uma Uma ponta de dúvida. sombra. Uma sombra que fica, por mais amor que ele receba, eu acho que fica uma sombra nessa É, psique que ela não consegue ser totalmente é. aclarada, elucidada pelas histórias, né? E aí a pergunta é como esses vínculos que tu estava me falando, eles acontecem mais adiante na vida adulta. Tu me disse, me acontecem em casos que eu vejo dos vínculos nas pessoas adultas. Como que é aí? Acho que esse é um ponto importante, porque a gente está chegando numa região que hum, é o homem, então, a pessoa, o ser humano, se o vínculo, né, se tem algo ali que o vínculo não deu conta para me ajudar nesse momento de muita fragilidade, vai ficar uma espécie de uma fissurinha ali, uma feridinha, né? A gente chama de trauma, porque é o termo grego para ferida, né? Hum. Fica uma feridinha ali, opa, alguma coisa que era para eu ter, eu não tenho. Eu sou menos do que as outras pessoas. Eu sou Aham. um acidente, né? A pessoa vai começar a sentir, opa, mas tem coisa que está errada, né? Tem algo aqui que não me vincula àquela pessoa, né? Se é uma mãe biológica, por exemplo, por que a pessoa, às vezes, também as mães biológicas não nascem prontas, né? Não. Pode, não nascem prontas, né? Pode ter E útero, às mas não vezes, tem cabeça, e às né? vezes só o nomezinho assim, eu sou a mãe, não quer dizer muita coisa. Exatamente, né? Até pelo contrário, até. Talvez até muitas mães, por exemplo, que passaram por dificuldade durante mães jovens, né? E agora? Né? Como é que fica? Pode não amar o seu filho suficientemente, Sim, isso é né? uma coisa incrível, porque as pessoas têm medo de dizer isso. E às vezes a gente vê mães jovens sedentas por entender como que eu posso sentir isso. Eu sou a única mulher do mundo que não sente amor pelo seu filho. E eu acho que isso que tu falou agora é um divisor de águas no sentido do acolhimento da humanidade que nós temos em cada um desse ser, né? Desse ser arcaico dentro de nós. Nem toda mãe que quando vê aquele bebê consegue amar ele imediatamente, né? Sim. E talvez não ame por muitos anos, ou a vida toda. Exatamente. Por que que uma mãe prefere outro filho que o outro, né? Também isso Será que pode acontecer. já tinha Hã? aprendido a amar quando o outro chegou, por exemplo? Ou É, esse primeiro chegou quando ela estava muito triste em função de alguma coisa, é. né? Ou mães psicóticas, por exemplo, né? Que isso é muito comum também, né? Mães psicóticas, olha, joga a ansiedade que ela tem para dentro do filho. Isso é muito comum de ver, né? Ela não vai sentir a ansiedade, mas ela está jogando para dentro do filho, ela deixa o filho ansioso. E ao deixar o filho ansioso,
que é um fenômeno bem psicótico, né, que a gente vê em alguns casos, né, de dificuldade com a maternidade, de dificuldade de crescimento, de desenvolvimento emocional mesmo, né, provavelmente conseguiram jeito, provavelmente porque suas mães não conseguiram também passar essa emoção para elas, né, começa a ter um ciclo ali, né, de mães que não conseguem amar seus filhos. Há famílias assim, há famílias de abusadores, por exemplo. Você vê, de geração em geração, as crianças, as pessoas são abusadas por um tio, um familiar, né? As mães são displicentes, não cuidam, né? Isso é um fenômeno que a gente pode chamar de transgeracional. E há muitas famílias assim, né? Que são, por não conseguirem se conectar com essa sensação, ela é terrível demais para ser verdadeira. Como é que pode ser verdadeira uma coisa assim? Mas há famílias que são Destruidor, muito né? Destruidor destruidor. das nossas ilusões da família perfeita, aquela família de ouro, né? Às vezes a família não é tão perfeita, mas às vezes ela é bem malvada, digamos assim. Sim, né? sim. E quando eu falo de um fenômeno psicótico, não leiam como a pessoa é completamente louca de ser internada no manicômio, não. Mas ela tem reações psicóticas. Perfeito. Né? Você projetar uma angústia e você se ver livre dela permite que a sua mente continue fazendo outras coisas, trabalhando, enfim, né? Sendo funcional para a sociedade, né? Até para os relacionamentos. Faz isso com a criança, mas ali com o marido não faz isso, né? Então o marido não reclama, né? Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Mas isso é uma coisa bem comum. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E eu acho que o legal da gente poder falar disso é porque não são fenômenos, são fenômenos muito comuns, pessoal, né? Provavelmente muitos de vocês já devem ter sentido isso também. E às vezes a gente não encontra espaço de elaborar o que essas coisas são, porque elas são meio monstruosas, né? Nós temos os monstrinhos dentro da gente, nós não somos só coisas lindas, maravilhosas que os discursos nos isentam, né? Politicamente correto nos isenta. Não, nós não temos isenção diante disso, né? São coisas muito mais tortuosas e difíceis de lidar, né? Difícil de olhar, observar. Sim, porque a verdade, ela, por um lado, ela pode ser muito libertadora, né? Mas por outro lado também ela pode nos tirar dessa dimensão do país das maravilhas, né? Que é a dimensão onde moram muitos aspectos nossos, às vezes sem querer, e que nos deixam tão frustrados, né? A gente deseja, a gente almeja aquela coisa que acontece perfeita, redondinha, a gente não se dá conta que a gente está construindo os nossos fracassos. Essas são as Exatamente. coisas mais tristes, né? E isso que tu falou eu achei lindo, porque às vezes a gente pensa a pessoa como... Claro que eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tenho habilidade para fazer diagnóstico, mas às vezes a gente conhece pessoas que têm diagnósticos de algumas situações e aquele rótulo cabe para ela como se ela fosse permanentemente vivenciando aquele problema. E não é nada disso, né? Na verdade, ela tem, digamos assim, aspectos que se adequam àquele diagnóstico e outros aspectos, como tu falou, plenamente funcionais, que dão conta da vida cotidiana de uma forma muito adequada e que a gente, quando descobre aquilo que a pessoa se desviou de alguma maneira, se surpreende, né? Mas como fulano parecia tão isso ou tão aquilo, né? E aí depois a gente vai descobrir isso ou aquilo. Mas todos nós, eu acho que temos esses cacos dentro de nós, né? Sim, sim. E não é ruim, porque vamos supor que você nasça, se alguém pudesse nascer perfeito, certo? Que graça ia ter a vida também, né? É bom que tenha alguns problemas, né? É bom que tenha alguns problemas. Talvez não problemas o tempo todo, mas alguns, certamente, para a gente poder tentar ter o que lutar na vida, Mas eu ter o acho que que tem, batalhar.
eu tenho uma coisa que me diz muito, sabe, Estevão, que a gente Sim. fala na IOPT, digamos Aham. assim, tudo aquilo que não é o perfeito, né, os nossos pequenos traumas, os nossos Uhum. obstáculos, eles são aquilo que nos diferenciam dos outros. Porque se nós Exatamente. fôssemos perfeitos, nós seríamos carimbos. Aí vai carimbando ali, tudo igual, né? É verdade, é verdade. Exatamente, é a diferença que faz com que a gente troque, né? Você é diferente, eu sou diferente, a gente está trocando aqui. Vocês aí que estão falando aqui, muito obrigado por todos que estão. Vocês também estão contribuindo com a diferença de vocês. E a gente, às vezes, não está muito preparado para a diferença. É isso que eu acho que é interessante também. Nós temos Exatamente. uma tendência muito reativa. Eu vou Aham. falar meio que para expurgar ou para dizer o que eu sei. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes não é dizer o que eu sei. Ou é eu poder dizer que eu não sei. Não sei. Não tenho total compreensão. Preciso escutar você mais atenção. Não entendo do tema, posso não entender, né? E isso é honesto. É uma honestidade muito importante, muito verdadeira. Eu acho que a gente está com muita reatividade nas nossas relações, sabe? Porque a gente fica com essa dificuldade de poder, tá, mas eu também tenho uma riqueza, eu também tenho algo para te dar, né? Mas será que essa pessoa está disposta a ouvir? Será que eu conheço esse algo que eu tenho para dar? Será que eu não tenho vergonha do que eu tenho aqui na minha história, né? Acho que muitas Ah, vezes a gente tem vergonhas também, sim, com né? certeza. A gente, quando olha para traumas, né? No nosso caso aqui, que são sessões muito rápidas, digamos assim, a gente trabalha em 1 hora e meia, às vezes a gente chega ao âmago de alguma situação, né? Ocasionalmente a gente pode chegar ao âmago de uma situação. E o que a gente vê? A gente vê que isso espanta a pessoa. A pessoa fica chocada com aquilo. E ao mesmo tempo, de alguma maneira, o corpo dela reconhece. Ela não pode dizer, não, eu não me lembro disso. Isso é uma parte. Mas eu sinto que isso é verdadeiro. É uma outra parte. E aí, quando tu vê certas coisas e tu fica pensando, nossa, mas na minha família tem isso, mas na minha casa teve isso, ou na minha comunidade teve isso, porque é horrível de uma forma global, né? A gente se dá conta como a gente se fechou nesse movimento de ter essa idealização do perfeito para nós, né? Uhum. E quando a gente se Sim. depara com essa parte humana, ela fica ela fica tão estranha, né? Porque ao mesmo tempo que ela é libertadora, essa parte, porque nos traz essa convicção de que eu posso caminhar assim, desse jeito que eu sou, ao mesmo tempo a gente passa por esses sentimentos, todos esses filtros, né? Que nos foram colocados. Ah, mas isso não é bonito, isso não é legal, isso não deveria ter acontecido e tal. E a gente tem que superar tudo isso para chegar nesse ponto de dizer: não, mas eu sou assim mesmo. Essa é a minha história, né? Eu estava comentando esses dias com o meu. Isso, essa pergunta é para ti, ó, da Alda. O professor desenvolve Sim. alguma forma de tratar o trauma? Olha, não vi nenhum método 100% até agora de trauma, de trabalho com o trauma. O que eu venho acompanhando é que existe muita melhora no quadro de pessoas que foram traumatizadas a partir de um trabalho de psicoterapia, de busca de ajuda, de grupos de apoio. Eu consigo observar isso de forma muito cristalina, né? Existem sintomas que vão mudando quando a gente começa a observar, né? Então, eu tive uma paciente que tinha sofrido um abuso durante a infância, né? Uma série de abusos, na verdade, inclusive tentativa de assassinato. O pai tentou assassiná-lo, né? E ela tinha desenvolvido
um transtorno de pânico. Após um ano de trabalho com ela, e um trabalho que eu posso dizer, né, aqui para vocês, não foi como eu gostaria que tivesse mais tempo de sessão, mas devido a questões financeiras dela, a gente teve que fazer uma vez por semana, né? Ela mudou de uma coisa, de um pânico, né? Um tipo de transtorno que a pessoa fica completamente imobilizada, ela fica sua frio, né? Para na rua, fica sem movimento, ela acontecia muito com ela isso seguidamente, né? Para uma ansiedade, né? Qual é a diferença? Na ansiedade, ela estava querendo trabalhar mais e não estava conseguindo. Então, mudou o sintoma, uma coisa que não tinha representação Congelado. Eu tô congelado. né? E um ano e meio depois, ela já conseguiu um trabalho melhor, já conseguiu um trabalho que ela estava se sentindo mais feliz fazendo, né? Então, e a gente pode até observar, assim, de uma forma mais grosseira, que o congelamento fica embaixo das reações de luta e fuga, né? É o cérebro mais primitivo ainda. Então, ela saiu daquela fissura, como tu falou, Sim. do congelamento para luta e fuga, que me parece que é uma ascensão no cérebro para trazer ela para esse cérebro mais elegante que é o pensar, né? Houve uma complexidade nas relações dela. Porque mesmo o marido dela, por exemplo, que estava desempregado, estava com dificuldade em encontrar trabalho, nós conseguimos trabalhar. Olha, acho que você tem que falar para o teu marido, olha, ou você começa a se mexer mais e botar a cara no mundo, né? Ou eu vou me separar de você. Então, nós conseguimos fazer, né, ela é a protagonista dessa história, porque é a vida dela, né? Claro. Ela conseguiu apostar, não, eu quero um marido que também me acompanhe na minha trajetória. Não quero me separar sem ter tentado a tudo, né? Eu achei isso muito, muito verdadeiro, muito legal. E ele foi fazer terapia também. E ele começou a trabalhar, foi contratado. Então houve um mexe muito forte na vida dela ali, que foi muito benéfico para a qualidade de vida dela, né? A gente está falando de questões aqui que eu acho que elas precisam ser para a qualidade de vida das pessoas, né? Não podem ser só questões que a gente gosta de trabalhar, eu adoro, né? Falar de vínculo, sim, mas precisa ter um local no mundo para isso, né? Precisa ser trabalhado isso no mundo, né? E eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso, que é natural, porque são seres humanos, são pessoas, exige um tempo de aprendizado, de escuta, mas eu acho que é muito digno a gente botar isso no mundo para tentar ajudar as pessoas. É o que me realiza hoje na minha vida, né? Poder tentar ajudar as pessoas a se transformar em suas vidas de forma muito positiva, né? De forma transformadora mesmo, né? Complexizar, integrar melhor elas, né? Acho que isso é muito legal, muito verdadeiro, muito verdadeiro. Ah, Olha, Luciana B. Estevão, Luciana está aí, sim. conhece a Diga. Luciana Zero? Não, eu confundi Luciana, perdão. Era, Aham. era outra Ah, Luciana. é. A Perdão. Eliana tá me dizendo que é preciso tu participar de um encontro nosso para tu ver como que é o nosso trabalho. Sim, participo. E a gente falou isso muitas vezes, né? E acabou que a gente ficou cada um envolvido com as suas coisas e acabamos que nós nunca fizemos esse movimento. Sim, é verdade, foram alguns anos aí mais puxados para nós dois. Mas, Sim, Estevão, é muito interessante falar sobre isso porque tu nos remete assim para uma amplitude, né, que é a tua característica,
uma amplitude assim muito grande de desmembramento, né, de tudo isso, porque o vínculo, a gente, nesse meu trabalho, a gente olha muito para o vínculo lá no começo, e claro, depois a gente vê consequências, mas eu acho que tu trabalha com ele de uma outra forma, de uma outra maneira, Uhum. tu tem outras experiências, né, que são muito ricas para nós nesse aspecto. E como que tu vê, por exemplo, o vínculo, então, dos pais adultos com os filhos, já Uhum. de 7, 8, 10 anos, né? A Uhum. gente está conseguindo fazer isso funcionar ou a gente está patinando nessa nossa lição de casa? Assim Uhum. como a tua experiência como consultório, o que tu tem visto nesse aspecto? Em primeiro lugar, estou curioso de conhecer o nós que você referiu, né? Quem são os nós? Os nós estão aí, né? As pessoas, o nós, né? É que a maioria Ah, das pessoas que está aqui na live são pessoas que não só me acompanham nas lives, mas trabalham comigo frequentemente. sim, sim. Por isso que eu fiquei curioso, que Então, eu gostaria de conhecer vocês, né? Fiquei curioso. tá. Algumas pessoas estão aqui que eu já conheço, outras eu ainda não conheço, né? Mas eu acho que existe uma questão que é meio geracional, né? Os pais nós somos seres que vivem no tempo. É difícil a gente sair do nosso tempo, vamos para um passado mais idílico, vamos para um futuro promissor, é difícil, né? A gente vive o nosso tempo. E o nosso tempo sempre é um tempo que quando a gente olha o passado, puxa, mas era mais legal lá no passado, tinha aquilo ali, essas coisas vão desaparecendo, né? O tempo é um rolo compressor que vai quebrando as coisas todas e a gente vai lidando com esses caquinhos, né? Então eu vejo muito assim, é, os pais às vezes tentam passar um pouco do que eles viram para os seus filhos, né? Um pai tem que passar algum valor. Eu não sei se os pais têm passado valores para os seus filhos. Eu, eu questiono. Às vezes os pais vêm falando de notícia de jornal, vêm falando de política com os filhos e eu discordo muito. Eu acho que a gente tem que passar valores, sabe? Aqui uma colega aqui falou humanizar-se, né? Valor humano. O que é um valor humano? Olha, poder acreditar em bem comum para a sociedade, para você, para mim. Poder acreditar no amor, por exemplo, né? De forma não idílica, mas de forma não romantizada, mas de uma forma o amor de uma família, por exemplo. Acreditar que pode haver. Acreditar em educação. Isso tudo são valores. Acreditar que a gente pode não saber, mas a gente pode saber também, né? Uh, Isso tudo são coisas que eu não vejo muitos pais discutirem com seus filhos. Os filhos muitas vezes ficam muito sozinhos, ficam no seu mundinho ali, ficam meio quase abandonados às vezes, né? Com essas coisas que nós temos hoje, esses mecanismos, TV, Netflix, né, jogo, computador, né? A gente tem muito desses aparelhos. A gente está aqui no aparelho mesmo, né? E eu acho que às vezes eu acho que falta um pouco mais dos pais terem mais de interesse pela vida dos seus filhos, né? E também dos pais acreditarem que eles podem dizer uma coisa que vale a pena lutar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu vejo isso como algo que os pais não estão fazendo muito, né? E deveriam fazer mais. É. E talvez os pais também não façam porque eles estão um pouco carentes, não? Acho que sim. Acho que sim. Então a gente parece que eu acho que nesse aspecto esse trabalho com as pessoas, eu acho todos eles muito relevantes, psicanálise, todas as sistemáticas da psicologia, e esse trabalho que a gente vem fazendo com a fenomenologia, eu acho que todos eles são muito relevantes porque
não existe uma verdade única e não existe uma verdade absoluta. A verdade é um prisma de muitas facetas, né? E como tu falou, a minha verdade é o que eu preciso conhecer, seja conversando, seja fazendo um trabalho fenomenológico, seja escrevendo, né, para desenvolver alguma Quando, coisa dentro de é, mim mesmo. Mas sim, isso é que é o importante e o relevante. é. Aí tem uma colega que está perguntando, Estevão, se o teu trabalho de doutoramento está em português e se está disponível. Ele está em português, tem uma parte disponível na internet, não está todo ele disponível na internet, eu ainda não publiquei em formato de livro, porque eu estava querendo trabalhar nele, meu orientador já me disse, publica ele de uma vez. Vai de uma Mas vez. publica, que já faz 5 anos que você... 5 não, perdão, 3 anos que eu terminei, né? E eu não toquei nele. A gente cansa um pouco, né, pessoal? Quem estuda aí, às vezes nesse nível que eu estudei, doutorado, né? Cansa, às vezes dá uma cansada. Eu dei uma cansada, né? Eu pedi É. água. Uhum. Então eu não trabalhei. Eu trabalhei com algumas outras coisas que tem publicação na internet, textos, né? Mas esse trabalho especificamente eu ainda não tive o prazer de publicá-lo, mas está nos meus planos publicar. Há outros trabalhos meus, né? Vocês encontram pela internet, se você tiver interesse, né? Mas esse especificamente ainda, infelizmente, ainda não está disponível para leitura. Mas podemos conversar, quem quiser, em particular, conversar comigo sobre o trabalho, posso falar um pouco como é que foi a experiência de conhecer algumas pessoas que eu conheci no caminho também lá na França, que foram pessoas que também passaram por traumas também, né? E traumas de traumas de vida muito fortes, assim, né? Quando eu falo isso, eu me emociono um pouco, porque foi muito forte, muito, muito impactante na minha vida, essas pessoas. Então, fico disponível, né? Porque é algo muito importante, eu acho. Pode enriquecer vocês, né? Pode ser Uhum. legal. Vamos Bater papo. combinar um novo encontro para a gente falar mais. Ó, a Diana já quer saber mais. Eu acho que a gente Sim, pode marcar um novo encontro, Estevão. podemos. Uhum. A gente pode solicitar que as pessoas sugiram os temas para nós, e aí, Uhum. com aquele tema mais, digamos, palpitante para todos, a gente pode, de novo, fazer um encontro, anunciar o encontro, e trocarmos algumas ideias e te ouvir bastante, que sempre é muito enriquecedor. Sinto muita falta dos nossos cafezinhos de domingo A gente, com as eu também nossas sinto. conversas. Também sinto muita falta de coração. E ficava tudo muito profundo para mim. Então, Uhum. aproveitava muito tudo aquilo. E, e essa nossa conexão, eu acho que é uma conexão que a gente próximo ou não tão próximo, para mim, ela segue permanentemente do mesmo calibre, digamos assim. Uhum. É Do verdade, para mim mesmo... também tem essa força ainda de família. Isso mesmo. Sim, sim. Então tá, meu querido. Então quero te agradecer muito, agradecer todas as pessoas. Ó, tá chegando mais perguntas. E sim, Como 1000 perguntas podemos, aqui, já tem uma menina perguntando aqui, como do podemos Carmo, liberar? né? Isso, como podemos liberar? Então, Pô, esse é um assunto para uma outra live, pessoal, é nós temos. muita Eu coisa. acho que já está pipocando ali um monte de temas para a gente trabalhar mais. Sim, sim, mas E que bom, quero te obrigado agradecer pelas perguntas. profundamente a tua participação, a tua tranquilidade de trazer todo esse teu conhecimento, que eu sei que apesar de tu ter ficado cansado do teu doutorado, eu sei que tu não para de ler, né? Que é um devorador de livros. E a gente pode também, então, pesquisando o teu nome, dar uma espiadinha no Google para ver alguns Sim, escritos teus, né? sim. Mas vamos marcar, ó. Já estão agradecendo. Obrigada por essa live maravilhosa. Shalom, obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Fiquei Um feliz. beijão, Estevão. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigado. Obrigado a todos.